Evangelho, segunda-feira da 20ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém se aproximou de Jesus e lhe disse: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honrará teu pai e tua mãe, e ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas, o que ainda me falta? Jesus respondeu: Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da 20ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, após a esplêndida solenidade da Assunção da Beatíssima Virgem Maria, a liturgia nos devolve o 19º capítulo do Evangelho de São Mateus. E damos prosseguimento à meditação do texto logo após Jesus ter abençoado as crianças. E o texto que se segue é a passagem do moço rico ou do jovem rico, como muitos conhecem, outros conhecem como o texto do homem rico. Bom, esse mesmo evangelho é narrado nos 3 evangelhos sinóticos. Marcos, esse mesmo texto, né? Marcos, Lucas e hoje na versão que estamos ouvindo, que é a versão de Mateus. A particularidade desse texto é que aquele jovem vai até Jesus procurando, ou melhor, trazendo consigo uma inquietação interior a respeito da vida eterna. É alguém que caminha segundo os mandamentos do Senhor. É alguém que busca a vida que vem de Deus e que traz dentro de si uma inquietação pelo que é eterno. E olha, meus irmãos, ontem, ouvindo a meditação e celebrando a festa da Beatíssima Virgem Maria Assunta aos céus, quanto desejo e alegria o nosso coração não provou pelas coisas eternas. Quanta alegria, quanto desejo, não é verdade? Veja, um dia antes celebramos São Stanislau. E celebrando São Stanislau, juntamente com São Maximiliano, Maria Kolbe, vimos o testemunho da alegria de 2 corações que se entregaram inteiramente nas mãos da Virgem Maria. Um, na sua mocidade, entrega-se completamente à Santíssima Virgem e, inspirado por ela, busca viver a vocação que Deus lhe propunha. Enfrenta inúmeras dificuldades e termina chegando em Roma, consegue, por fim, ingressar na companhia de Jesus e da Virgem Maria recebe o doce convite de poder participar com ela, da festa da Assunção daquele ano. Então poderíamos dizer que estamos diante do testemunho de um jovem que, ao seu modo, é importante vermos isso, ao seu modo viveu o que hoje temos no Evangelho. Da inquietação pelo que era eterno, Deus lhe propôs o conhecimento a respeito da vocação que havia, desde toda a eternidade, pensado para ele. Assim também acontece com o jovem de hoje. Ele vai buscar a Deus, vai buscar a Cristo com uma inquietação, um desejo pela vida eterna
E ali, naquele momento, o Senhor lhe revela um chamado vocacional. Então, durante a nossa vida, Deus continuamente nos inspira tudo o que é seu. Como, meus irmãos, poderemos buscar e desejar a vida eterna se não falamos, se não ouvimos, se não conversamos a respeito das coisas eternas? Por isso, a meditação de ontem foi tão significativa. Quando temos o hábito de meditar as coisas eternas, de desejar as coisas eternas, eis que o nosso coração começa a criar essa perene aliança de espera com o Senhor. O nosso coração começa a desenvolver o hábito de querer Deus e de estar sempre orientado para as coisas de Deus. Às vezes no mundo temos dificuldade de ver os sinais de Deus porque perdemos esse exercício, que na vida de Santo Stanislau vimos já tão cedo. Um jovem rapaz, entre os seus 14 e 15 anos, que já desejava tão intensamente da formação que recebeu as coisas que vinham de Deus. Pensava na vida eterna, buscava sempre o que fosse agradável aos olhos de Deus, até que a Virgem Maria, de maneira extraordinária, aparece para ele e lhe fala da sua vocação. E ele começa a persegui-la ao ponto de deixar tudo e seguir. E também a respeito de São Maximiliano Kolbe, como o padre acabou de citar, que muito jovem tinha uma mãe que era uma mulher santa, que lhe ensinava tudo aquilo que vinha do Senhor, que fez o seu filho, ainda pequeno, enamorar-se completamente das coisas de Deus. E enamorar-se de uma forma tão intensa pela vida eterna, que de maneira também extraordinária, a Virgem Maria lhe aparece ainda menino e lhe faz a proposta das 2 coroas. E eis que ele escolhe uma e a outra entrega à Santíssima Virgem. E depois disso, toda a sua história de vida foi, na verdade, a vivência da sua bendita vocação à vida consagrada. E toda a sua vida não foi outra coisa senão pensar a vida eterna e, como ouvimos, levar tantas almas a desejar também e a encontrar Deus. Uma das leituras mais bonitas que já tivemos a oportunidade de fazer juntos, dentro de um contexto tão significativo. As palavras sobre a obediência e o chamado de São Maximiliano Kolbe em relação ao amor pela salvação das almas, como entrega e amor a Deus. Quanto mais me entrego a Deus como consagrado, mais terei a chance de levar tantas almas para junto do Senhor. Fantástico! Então nós estamos vendo aqui o resultado daquilo que o Senhor nos ensina e testemunha para nós hoje no Evangelho. Essa página do Evangelho acontece constantemente na nossa vida. E de que modo, Padre, nós participamos dessa página do Evangelho? A página do Evangelho de hoje termina em uma forma dramática, se assim podemos considerar, porque diz o texto que o jovem, que o moço, ouvindo as palavras, foi pesaroso, saiu pesaroso, pois era possuidor de muitos bens. Ou seja, ele ouve o chamado vocacional, mas não o acolhe naquele momento. Não sabemos se depois ele acolheu, mas naquele momento faltou exatamente o que o Evangelho coloca quando fala a respeito dos apóstolos. Aquela imediatez, a resposta imediata. Como vimos naquele homem que procurava pérolas preciosas. Ao encontrar a pérola preciosa, vende tudo e pega a pérola. Ou então como aquele que encontrou o tesouro no campo, que vai e esconde novamente o tesouro no campo, junta todo o seu dinheiro, compra aquele campo e então pega o tesouro. Faltou essa imediatez, o que significa que o coração não estava pronto para acolher aquilo que o Senhor lhe propôs. Não sabemos se depois ele acolheu, mas aqui Mateus deixa para a gente bem claro que o discipulado não foi possível, não porque Deus não tivesse conduzido o coração dele ao desejo da vida eterna,
não porque o Senhor não lhe disse sobre o que o Senhor pensou para a vida e para a história vocacional daquele homem, mas porque ele não se abriu ao que Deus lhe propôs. Então, a maioria das vezes em que há um falimento na vocação, sobretudo quando ela já é conhecida e consolidada, é exatamente o efeito desse fechar-se para aquilo que Deus me propõe. Como a gente também viu no Evangelho de hoje, existe uma exigência e realmente uma total entrega. Seguir o itinerário da vida vocacional significa depender totalmente de Deus. E essa é uma pergunta que a gente pode fazer. No nosso caminho vocacional, eu me faço, atenção, eu me faço totalmente dependente de Deus? Mas por que me faço, Padre? Porque Deus coloca por nós tudo o que é seu. Ele se coloca inteiro por nós. Mas é preciso tomar os próprios bens, vendê-lo e distribuí-lo. São 3 atitudes que competem à pessoa, não a Deus. Então, fazer-se dependente significa reconhecer o que é seu, tomar responsabilidade sobre ele e destinar segundo o desejo do coração do próprio Deus. De maneira que só Deus baste e seja o tudo e o único na minha vida. Essas são atitudes que competem àqueles que foram inspirados por Deus no desejo pela vida eterna e que já têm esse testemunho de que o Senhor os conduz e inspira, e agora conhecendo o que o Senhor lhe propõe e amando essa proposta, cumprem como ato de amor essa entrega e a renovam quantas vezes for necessário. Então fiz esse grande parêntese para entrarmos um pouco mais no texto, mas voltemos na pergunta que eu fiz ainda há pouco. E como eu me vejo dentro desse texto? Muito bem, a gente pode se ver em diversos momentos do texto, não só diretamente em relação ao questionamento vocacional. Com os 2 exemplos que o padre deu, retomando Santo Stanislau e também São Maximiliano Kolbe, e hoje vamos ver outros 3 exemplos, que é Santo Estevão da Hungria, São Roque e Santo Antão. Esses 3 já são de maior maturidade, né? Mas os outros 2 eu peguei 2 meninos, né? Porque a história de São Maximiliano Kolbe começa quando ele ainda era menino, ainda tinha entre 7 e 9 anos de idade. Então, onde eu posso me ver nesse texto? Como pai e mãe, nós entramos nesse texto exatamente como aqueles que vão ajudar os filhos a desejar a vida eterna. Isso não se improvisa. O Senhor nos confia a mãos habilidosas e corações amorosos para aprendermos a desejar as coisas eternas. Então, o nosso primeiro lugar nesse texto, se podemos assim fazer uma grande reflexão, um momento de direção espiritual sobre esse texto, ele se abre para acolher essa passagem. Um jovem chega diante do Senhor trazendo consigo um amor fecundo e intenso pela vida eterna. E durante as nossas meditações, e ontem em particular, não temos feito outra coisa senão nutrir e ao mesmo tempo viver essa experiência, pensar nas coisas eternas e ter essa proposta presente dentro de nossa casa, no seio da nossa família. Ouvimos o texto de Santo Agostinho ontem falando sobre a chegada da Virgem Maria nos céus, a descida do Senhor para recebê-la na Assunção. Depois ouvirmos o nosso irmão monge cisterciense falando a respeito da dignidade da Virgem Maria e como o Senhor a acolhe em sua dignidade, como a dignidade da Virgem Maria está acima da dignidade de todos os santos, pelo mérito daquilo que ela viveu, em base àquilo que Deus lhe concedeu. Nossa,
poder pensar essas coisas, poder desejar ver a Virgem Maria nos céus, ver o testemunho dos santos e santas e, ao mesmo tempo, pensá-los para a nossa vida, é fundamental se queremos que nossos filhos conheçam a vocação que Deus tem para eles. O Senhor, como ouvimos hoje, revela a vocação, mas antes de revelar a vocação a um coração, faz esse coração desejar a vida eterna. Nós não temos o conhecimento da vocação que Deus preparou para os nossos filhos. Atenção, queridos pais, mas vocês têm tudo o que é necessário da parte de Deus para ensiná-los a desejar a vida eterna. E o Senhor espera de nós isso. A Ele cabe no tempo e no momento justo trazer ao conhecimento, à consciência e ao coração dos nossos filhos a vocação que Ele preparou para cada um. A nós hoje, no cuidado dos nossos pequenos, cabe ensiná-los a desejar a vida eterna. Que maravilha! Como é bom ouvirmos isso na segunda-feira após a Assunção. Isso nos encoraja, porque às vezes o papel de pai e mãe parece ser diluído em alguns aspectos dentro das inúmeras preocupações e exigências que a vida coloca, né? Ainda mais hoje, com toda essa questão de volta ou não volta para o colégio, continua ou não continua em casa, as crianças já não aguentam mais ficar em casa, querem também a aula presencial, ou seja, tem a necessidade de retomar a dinâmica da relação social, do convívio social, e isso é importante. Mas como é importante ter conosco aquilo que nos orienta na vida e no convívio social, de maneira que esse convívio, essa vida social esteja voltada para o fim último da nossa história, que é a eternidade. Como é importante estarmos municiados dos elementos fundamentais para que essa vida social nos conduza à santidade e não seja dispersiva e esterilizante, mas uma vida que realmente nos faça contemplar as coisas de Deus, recolher os testemunhos da graça do Senhor e nos leve a operar a caridade como divisão, partilha da esperança e da fé que nos nutre. Porque a caridade, enquanto o bem feito ao próximo, tem o seu valor e significado. A caridade, como ato de amor a Cristo crucificado e como zelo pela salvação da alma do meu irmão, tem um valor todo especial, tem uma valia muito mais alta, porque ela nasce e está fundamentada no mistério da cruz. Todo bem que o homem realize, toda caridade que o homem realiza, o realiza por participação. A bondade e a caridade que vem de Deus. Mas se o exercício desse bem, dessa caridade, está alicerçado sobre uma experiência de fé bem consolidada e maturado numa esperança autêntica, ou seja, a esperança que o Evangelho nos traz, o grau e o valor dessa caridade é muito maior, porque nos une muito mais intimamente ao coração de Deus e tem sobre ela um efeito de graça que leva a uma comunhão muito mais intensa entre aqueles que oferecem e aqueles que a recebem. E isso nós temos visto também ao longo das nossas meditações. Por isso, esse tempo, que é um tempo difícil, quem sabe o Senhor não está nos dando como um tempo para uma recalibragem nos nossos medidores, recalibragem. Às vezes a coisa se desajustou um pouco, a gente está recalibrando. Então vamos recalibrar a nossa vida social, os parâmetros da nossa vida social à luz desse desejo pelas coisas eternas. Esse talvez seja um tempo bem oportuno que o Senhor nos concede para fazermos esse passo. Em qual outro momento, Padre, a gente pode entrar na vida nesse texto de hoje?
Podemos entrar também na segunda parte do texto. Como assim, padre? Na parte em que o Senhor revela a vocação ao jovem? Não, ainda um pouquinho antes. Quando Jesus começa o diálogo com ele pergunta... Aqui, o padre vai pegar aqui só um minutinho. Ele perguntou-lhe quais? Jesus respondeu. E naquele momento o Senhor elenca uma série de mandamentos. São os mandamentos da lei de Israel, são o decálogo, parte do decálogo. Ao enunciar essa parte do decálogo, nós estamos vendo ali os 3 primeiros pecados, os 3 primeiros mandamentos falam sobre não defraudar o outro, o próximo, não matar, não adulterar, não roubar. Depois, não levantar falso testemunho, também em relação ao outro. Depois, honrar pai e mãe e amar o próximo como a ti mesmo. Todos os pecados, ou melhor, todos os mandamentos são relacionados ao amor ao próximo. Vocês perceberam isso? O Senhor poderia ter começado pelo primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Mas os mandamentos que o Senhor elenca aqui são todos aqueles que dizem respeito ao exercício de amor pelo próximo. Não tem lugar mais seguro e mais eficaz para aprendermos o que é o amor ao próximo do que a nossa casa. A forma como nós tratamos uns aos outros dentro de casa, a forma como nós pensamos naqueles que não estão em nossa casa, mas para quem abrimos as portas da nossa casa, aqueles que nós encontraremos ao sair de casa e ao caminharmos por onde o Senhor nos enviar. E quem nos ensina e onde podemos aprender a cumprir esses mandamentos como o Senhor nos pede? Através do testemunho de nossos pais e de nossas mães. Quantas vezes nos comentários que fazemos, quando estamos reunidos, não matamos as outras pessoas por meio das nossas palavras? Quantas vezes os nossos comentários, cheios de maldade, ou às vezes marcados, seja por um preconceito, seja marcado por uma hostilidade ou uma indiferença, tenta matar o amor, o afeto, o bem-querer que a outra pessoa tenha no coração por aquele de quem se fala. Quantas vezes em casa não vivemos não apenas a experiência da falta de pureza e pudor, né? Como é difícil às vezes. Ontem víamos no elogio das virgens o tema da castidade e o tema da virgindade, dos temas que praticamente na nossa sociedade não são mais considerados como importantes e são tratados de uma maneira até jocosa e debochada. Poder ensinar as nossas crianças a viver em casa a pureza no falar, a pureza no pensar, a buscar a aliança e a aprender o que significa fidelidade àquele que se ama. O testemunho de fidelidade nós aprendemos em casa, no relacionamento entre o pai e a mãe, mas também na fidelidade de amor que eles nos ensinam ao permanecer por nós e conosco durante a vida e durante tantas outras dificuldades. Quantas vezes também sobre o roubar, se queremos alargar a compreensão, aprendemos em casa a não pegar aquilo que é do outro. Às vezes aquela borracha que apareceu no estojo, que a mãe manda voltar e devolver no colégio, aquele lápis que era do amigo, que terminou na mochila e agora está lá no colégio, está lá em casa, né? As mães antigamente olhavam, mas não olhavam para fazer os policiais, olhavam porque arrumavam as coisas das crianças, não é que chegava a mochila e era atacada no fundo do quarto, e depois no dia seguinte ela saía de novo do fundo do quarto para ir para as costas.
e ia de novo para o colégio. As mães têm esse cuidado de olhar, de guardar, de arrumar, e nisso encontravam aqueles objetos e perguntavam: de quem é isso? Ah, do meu amigo, ele me emprestou, mas eu coloquei na mochila, esqueci de devolver para ele. Amanhã de manhã eu vou estar com você lá na porta do colégio. Quantas mães já fizeram isso, né? E você, a gente vai chegar mais cedo para esperar o fulaninho, você vai entregar para ele, vai pedir desculpa por ter deixado na sua mochila. Bom, isso, a mãe estava preocupada ali com um elemento de caráter moral importante, mas dentre outras coisas estava ensinando um senso de responsabilidade e o cuidado pelo outro, porque, como elas mesmas diziam, e se ele tivesse precisado disso, mas mãe, ele não é precisado. Não interessa, mas não é você que define o que o outro precisa ou não precisa. Você tem que aprender a ser responsável, o que é do outro tem que entregar para ele. Não é esse tipo. E que bom que tinham esses carões, essas puxadas de orelha desse jeito, que ajudava a gente a olhar mais largamente. Às vezes a gente olhava só uma coisa que era muito pequena e que era entendida no nosso espectro, mas os pais, na hora de dar bronca, ajudavam a gente a perceber mais coisas, que talvez como crianças a gente considerasse irrelevante, mas são relevantes, porque precisa ser aprendida. Talvez não é relevante tanto assim naquele momento, mas aprender isso é muito relevante porque vai ser fundamental para o resto da minha vida. Então, e quantas vezes, além desse cuidados, também não roubamos em casa a vez da outra pessoa. Não roubamos do outro o direito de falar, o direito de se defender, o direito de apresentar-se sobre os seus sentimentos, porque às vezes com uma brincadeira de maior irreverência, não damos atenção quando o outro precisa falar, ou quando o outro fala, tratamos de maneira debochada o que ele diz, ou de uma maneira tão brincalhona e pouco responsável, que a gente vai aos poucos roubando do outro aquela coragem de falar de si, aquele momento de poder testemunhar. E quantas vezes a outra pessoa precisou falar para se defender e nós não demos a chance dela se defender sobre aquilo que estava sendo acusada e roubamos dela o direito de defesa. Isso tudo a gente vai aprendendo a evitar e a como não ser assim em casa. Como a nossa família tem um papel importante para aprendermos aqueles mandamentos que o Senhor hoje está citando para nós, além de levantar falso testemunho, que a gente poderia entender como aquele espaço da mentirinha que no relacionamento entre irmãos e no relacionamento em família, muitas vezes a gente acredita que tem espaço e valor desde que não leve um dano grande sobre outra pessoa. Mais alto lá. A mentira educa a gente a manter uma certa distância de segurança da verdade, por menor que ela seja. Ainda que ela não gere um mal significativo a outra pessoa, mas a gente está educando o coração a manter uma distância de segurança da verdade. A gente está educando a nós mesmos de que existe uma realidade que pode ser melhor do que a verdade na nossa vida, que é aquela de não dizer toda a verdade, ou então de não fazê-la conhecida naquele momento em que ela pode realmente nos libertar. Então, procrastinar a apresentação da verdade, ou acreditar que existe uma realidade que possa ser, em algum momento da nossa vida, melhor do que a verdade, porque isso é o que acontece quando a gente diz que uma mentirinha pode ser falada e que não vai trazer um mal grande, então não é um problema, a gente está educando o coração a isso. Quer dizer que em alguns momentos da nossa vida existe uma realidade que possa ser melhor do que a verdade para nos libertar, e isso é muito preocupante, porque abre sim o espaço para quedas ainda maiores e a gente precisa estar atento. E isso com muita facilidade a gente acaba importando para dentro das nossas casas. E depois arriscamos de cair naquilo que o Senhor hoje recorda sobre o mandamento: não levantarás falso testemunho. Honrar pai e mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. São os outros mandamentos que em casa aprendemos como é importante que o meu pai me ajude a amar a sua esposa. Como assim?
A sua esposa é a minha mãe. Eu vejo como mãe a minha mãe. Mas o meu pai vê a minha mãe como esposa. Saber falar com a sua esposa, discutir as questões que precisa com ela, sem tirar dela, ou sem tirar de mim, melhor, sem tirar dela, ou sem diminuir a sua identidade diante de mim, de mãe, é importantíssimo. Ao mesmo tempo, falar dela comigo e falar dela para mim, sem ignorar o fato de que ela é minha mãe, mas ajudando-me a permanecer amando-a. Talvez no relacionamento dos dois tenham coisas que não vão por nada muito bem, mas não é a mim que ele deve falar. Essa mulher que é assim, essa mulher que é assado, esse homem que é assim, esse homem que é assado, esse homem que não vale nada, não sei o quê, é um irresponsável, nunca me tratou direito, ou então tem esse tipo de atitude, isso aí. É bem verdade, talvez, seja bem verdade aquilo que está sendo dito. Mas deixa o seu filho ver o pai dele. Não, às vezes o nosso modo de falar sobre o problema dentro da nossa relação aos nossos filhos fragiliza demais o amor que eles sentem pela figura do pai e pela figura da mãe. Padre, isso significa que a gente não deve dizer o que acontece para as crianças dentro da nossa relação, mas a gente vive debaixo do mesmo teto, isso é tão evidente, sim. As coisas são evidentes, sim. Infelizmente, sobretudo as coisas dolorosas são as mais evidentes. Mas entre a evidência que se pode recolher e uma afirmação sumária que um dos cônjuges faz sobre a identidade do outro para a criança, pode ter um peso muito grande. Então, saber separar essas duas realidades e amar ambas, né? Porque em muitos momentos a mãe briga com o pai e o pai briga com a mãe e ambos têm razão naquilo que estão propondo no meio daquela discussão e têm razão naquilo que falam sobre o que no outro não está bem e o que o outro precisa falar. E a criança acompanha isso, só que depois eu preciso saber reposicioná-la sobre a figura do pai e a figura da mãe. Porque senão se cria uma tensão e uma diferença muito grande. A forma como falo com seu pai, a forma como falo com sua mãe não permite que você fale do mesmo jeito. Mas ao mesmo tempo, eu preciso saber moderar a minha forma de falar. Isso já é um exercício de fé cristã que eu preciso ter. E ao mesmo tempo eu preciso ajudar meu filho a saber compreender que certas formas não convém. Continua sendo seu pai. Tendo feito isso ou aquilo, ou ela tendo feito isso ou aquilo, continua sendo sua mãe. E você deve amar como mãe. Mas se eu, como pai ou mãe, demonstro todo o ódio e desprezo por aquele outro, pelo aquilo que fez, na frente do meu filho, todo o ódio e desprezo pelo péssimo marido que se tornou, pela péssima esposa que está sendo, eu acabo levando a um sofrimento enorme, meu filho, minha filha, diante dessa atitude. E é preciso ali sabermos e pedirmos ao Senhor tanta sabedoria para separarmos essas passagens. Não é nada fácil. Tenho a completa consciência que aquilo que falo para vocês é uma tarefa dificílima, mas é uma tarefa que pode ser possível na medida em que, com o tempo, a gente começa a colocar em consideração esse tema na nossa vida e vai buscando agora os meios e instrumentos para isso. Hoje, a Santa Liturgia nos entrega a memória de São Roque e a memória de Santo Estevão. Santo Estevão foi rei da Hungria e, de uma maneira extraordinária, após a sua conversão, se dedicou, já era adulto, se dedicou arduamente em orientar todo o reino
para viver os princípios da fé cristã. Então temos aqui um homem que viveu a sua vocação da forma como o Evangelho de hoje nos propõe, buscando as coisas eternas, seguiu Cristo passo a passo. Do outro lado temos São Roque, que viveu a experiência da radicalidade total do Evangelho de hoje. E assim como o jovem do Evangelho pegou os seus bens, vendeu todos eles e seguiu como peregrino até Roma, e por onde passava ia realizando a caridade, ia vivendo por aqueles que estavam precisando de Deus e precisando da ajuda. E termina, por fim, se contaminando com a peste, e depois de muitos anos, quando volta para sua cidade, o seu tio, um daqueles que havia ajudado tanto com a doação dos seus bens, era o governador da cidade, não o reconhece e o manda para a prisão, e ele morre na prisão como um daqueles indigentes da sua cidade de origem. E apenas a sua avó o reconhece e ele oferece tudo isso por amor a Jesus. E o outro é Santo Antão. O padre fala rapidinho, pegando esses últimos minutos, já extrapolando o nosso tempo. E Santo Antão, que ouvindo na Santa Liturgia o Evangelho de hoje, decide fazer o mesmo. E vende tudo e entrega aos pobres. E ele tinha uma irmã e separou uma parte e entregou para sua irmã, mas depois, entendendo aquilo, também se desfez dessa parte e entregou pela necessidade dos pobres e confiou sua irmã aos cuidados de um grupo de mulheres consagradas a Deus para que a educassem e a conduzissem na fé. E ele seguiu para a vida monástica, vivendo do próprio trabalho, e se tornou um dos grandes nomes do monaquismo e é considerado pai dos monges pelo início e pela entrega de sua vida. Santo Atanásio vai escrever a respeito da vida de Santo Antão. Isso para pontuar para a gente que temos centenas de testemunhos na vida dos nossos santos e santas que demonstram exatamente isso que nós ouvimos hoje. É possível viver a total radicalidade do Evangelho de hoje, tal e qual ela é apresentada, como o Senhor, como estamos vendo na vida desses nossos irmãos e de tantos outros. Mas o Senhor também nos conduz a uma entrega na medida como a do rei Estevão de Hungria. A medida que vai ser, muitas vezes, aquela de todos os nossos irmãos e irmãs, pai e mãe de família, que entregam as suas vidas por amor de seus filhos, que entregam a vida por amor da família e que podem fazer um caminho de uma entrega na qual tudo pertence ao nosso Senhor e nada da nossa vida deixa de estar fora das mãos dele. E que o bom Deus nos ajude e que da fileira dos nossos filhos e filhas saiam santas vocações à vida consagrada, com corações dispostos a uma entrega à altura da radicalidade que hoje o Evangelho nos apresenta. Que as nossas famílias sejam os celeiros onde o Senhor possa recolher esse grão bom e saudável para lançar na terra. Que os nossos filhos que hoje conduzimos na educação, sem saber qual a vocação que o Senhor preparou para eles, que eles possam estar prontos para o dia que o Senhor vier revelar a vocação, levá-los ao conhecimento da vocação, eles possam com imediatez responder. E se o Senhor os chamar a uma entrega total e radical de vida, que a nossa alegria possa ser grande, assim como se o Senhor os chamar para consolidar uma vida na aliança matrimonial, para gerar mais sementes boas para o reino dos céus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão da Santíssima Virgem Maria e de todos os santos e santas de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.